Nessa aula eu vou ensinar para vocês como fazer a marcação de uma linha de tendência. Vou falar para vocês sobre as regras que precisam ser seguidas para fazer essa marcação e também vamos falar sobre a estrutura do preço, do movimento do preço, do movimento de tendência, para que vocês consigam encontrar a região correta de estar marcando essa linha. Vou desenhar aqui para vocês como funciona, né? Vocês já sabem como funciona a tendência, como é a estrutura do preço. Eu vou desenhar uma tendência de alta. O preço, quando ele faz uma tendência de alta, ele vai expandindo e retraindo. Chega um momento em que ele quebra esse movimento e tenta seguir em frente, ó. Certo? Esse vai ser o nosso primeiro exemplo. Ó. E aí, nesse momento, a gente vai verificar que ele fez vários fundinhos, olha. Ele tem esse primeiro fundo, deixa eu aumentar aqui, ó. Primeiro fundo, segundo fundo, ó. Vários fundinhos. E aqui ele estava seguindo uma estrutura. Olha só, ele seguiu essa estrutura aqui. Lembra aquele exemplo que eu falei, bota uma régua no módulo anterior? É como se você colocasse uma régua aqui e aqui o movimento foi quebrado e depois ele tentou seguir. Então, aqui houve uma quebra do movimento. E com essa quebra, foi feito um fundo mais na frente, mais à direita, certo? E logo após, a gente teve outros movimentos, olha, outros fundos ascendentes, porque o preço ele tentou superar ali. Então, assim como a gente tem também esses movimentos aqui, ó, micro, a gente também, através de todo esse movimento, a gente criou isso aqui, ó, certo? Essa estrutura maior. O que eu preciso hoje que vocês entendam é identificar esses fundos, identificar qual é o fundo mais à direita, porque é ele que a gente vai usar na hora de marcar nossa linha. Primeiramente, eu quero que vocês entendam que quando a gente trabalha a marcação de linha de tendência, a gente somente escolhe o segundo toque, porque o primeiro já foi escolhido. Como assim? O primeiro toque da linha de tendência sempre é o início do movimento. Qual o início do movimento, gente? Aqui. Esse é o nosso início do movimento. Então, é dali que vai partir o início da linha de tendência. Já o segundo toque da linha de tendência, a gente vai escolher. E a gente vai escolher com base no seguinte critério. Você vai escolher sempre, a gente está trabalhando numa alta, então a gente está aqui com fundos marcados em azul, a gente sempre vai escolher o fundo mais à direita, certo? E quando a gente faz essa escolha pelo fundo mais à direita, a gente vai tentar pegar a linha de tendência e tentar esticar ela aqui, e vocês vão ver, ó, que a gente vai conseguir estar marcando aqui, ó. O fundo que a gente consegue marcar utilizando, né, o ponto 1, que é o nosso início de tendência, e seguindo adiante, esticando essa linha, o fundo mais à direita que a gente consegue utilizar é esse aqui, certo? É o mais à direita possível. Eu não consigo pegar a linha ali de baixo e marcar no fundo aqui em cima. Por quê? Porque se eu fizer isso, ó, vou marcar de outra cor. Se eu pegar uma marcação daqui e quiser marcar, ó, não, eu quero utilizar esse fundo aqui em cima. Eu vou cortar toda essa informação, olha. Tá vendo? Isso não pode acontecer. Então, o fundo mais à direita possível que eu consigo estar marcando sem estar cortando movimentos é esse. Mas para que eu consiga estar fazendo isso, eu preciso seguir regras. Só vai ser possível estar marcando ali caso as regras sejam respeitadas. E as regras são as seguintes. Tem duas formas de você analisar isso. A primeira forma é analisando as andadas. O que é isso, gente? As andadas são os movimentos gerados após cada toque. Se eu tenho aqui o toque número 1, eu vou analisar a andada que ele gerou. Eu vou colocar meu mousezinho do desenho aqui, vou desenhar uma linha até a máxima que ele gerou antes de retrair e fazer o segundo toque. Então, essa é a andada dele, certo? E eu vou fazer o mesmo com o segundo toque. Eu vou clicar no segundo toque e vou desenhar todo o movimento, todo o tamanho do movimento que ele gerou para mim antes, até pode ser que a gente esteja aqui, que aqui seja o fim do gráfico, né, até então, ou então pode ser que ele tenha caído em seguida até aqui, ó, e feito outro toque ou rompido. Enfim, esse é o fim do movimento que a gente observou. Seja porque o preço está atualmente aqui e não tem mais informação, seja porque depois começou a cair. Então, nesse exemplo, o nosso movimento, nossa andada gerada pelo segundo toque, ó, é aquele ali. Por quê?
Ele fez o toque e depois gerou esse movimento. Então, esse movimento todo branco segundo aqui é um movimento gerado pelo segundo toque, porque foi após ele que esse movimento aconteceu. Então, gente, a gente faz esse trabalho de análise das andadas. Tem também a forma de trabalhar o tamanho do espaço entre um toque e outro, mas a gente vai ver esse exemplo em seguida. Nesse exemplo aqui, eu quero perguntar para vocês que vocês têm que fazer a seguinte pergunta, perdão. Você tem que falar assim: as andadas foram proporcionais? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E proporcional não significa igual, tá? Ele pode ser, às vezes, até um pouquinho menor, mas se visualmente você ficar, nossa, parece um pouquinho menor, mas é quase igual, não tem problema. Eles precisam ser semelhantes, parecidos, não precisam ser idênticas essas andadas. E para que você consiga estar marcando a linha de tendência, elas precisam ser proporcionais. Nesse caso aqui a segunda andada é até um pouquinho maior. Ótimo. O que não pode é ser muito menor, tá? Se ela for um pouquinho menor, mas parecidinha, sem problema. Só não pode ser muito menor. Ela tem que ser semelhante, tem que ser proporcional, certo? Então, aqui respeitou nossa regra de proporção e a gente consegue sim fazer nossa marcação de linha de tendência. E a gente vai seguir agora com... Esse é o primeiro modo de analisar. Então, se respeitar essa regra na andada, ótimo. Se não estiver respeitando, você vai analisar também com relação ao espaço entre os toques. Você vai analisar do primeiro toque ao segundo, tem esse espaço aqui, que a gente pode medir assim, ou pode medir assim, ó. Então, muitas vezes, o preço, eu vou desenhar ali em cima, ele vem fazer outro toque aqui, ó. Ou até rompe, ou faz o toque, né? E ele preenche esse espaço aqui, você vê um toque aqui acontecendo, seja porque ele em seguida rompeu e foi para baixo, ou seja porque ele simplesmente seguiu o movimento e foi para cima. Mas você vê aquele espaço ali entre um toque e outro, certo? E é isso que a gente vai analisar, né? Através dessa nova forma de a gente estar pensando se a proporção. Então, a gente, assim como as andadas precisam ser proporcionais, esses espaços também podem ser. E muitas vezes acontece da andada não ser proporcional, mas o espaço sim. Então, isso acontece muito com um padrão que a gente vai ver mais lá pra frente, chamado duas ondas. Eu vou desenhar aqui pra vocês aqui em cima. Vou tentar desenhar, né? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Muitas vezes acontece isso, olha. O preço, ele faz isso, ó. Deixa eu ver se ficou legal. Então, aqui a gente consegue Deixa eu aumentar a linha. A gente consegue fazer uma linha de tendência aqui, ó. E muitas vezes, aqui até que ficou bem semelhantezinha a andada, né? Deixa eu ver. Aqui a andada até que ficou semelhante, mas muitas vezes essa andada nem é tão semelhante. Às vezes é um pouquinho menor essa andada aqui, ó. Mas o espaço ali em cima é igual. Se você observar, ó, ou fazendo assim em forma de onda, por isso que eu chamo de duas ondas, ou fazendo dois espacinhos aqui, os espaços são semelhantes, são muito semelhantes. E às vezes essa andada ali, deixa eu tentar até apagar para ver se consigo replicar um pouquinho. Às vezes essa andada aqui, ó, ela é menorzinha, né? Ó. Às vezes essa andada aqui é até menorzinha, mas o espaço lá em cima é maior, é igual, semelhante, né? Falar igual é até errado, é proporcional. Então, o espaço entre um toque e outro aqui de cima, ó, a gente tem um toque ali, peraí, a gente tem um toque aqui, deixa eu desenhar de branco. Desenhar de branco para vocês visualizarem. Então, a gente tem um toque aqui, outro toque aqui, outro toque aqui. Então, o espaço entre eles é proporcional, mesmo que as andadas não sejam. E isso acontece no caso das duas ondas. É uma exceção, tá? Então, vocês podem estar considerando, nesse caso, como exceção, né? Quando o toque, a andada não é proporcional, mas as ondas sim. Então, vocês podem sempre estar fazendo essa análise extra, né? Se a andada não for proporcional, verifica se os espaços entre os toques se eles forem pronto, tá dentro da regra, pode seguir. Então, vocês sempre precisam ver a proporção, ou da andada, ou desses espacinhos, tá? E aí, é assim que a gente marca a nossa linha de tendência, a gente precisa estar respeitando essa regra de proporção entre as andadas ou entre os espaços, tá? Para poder estar conseguindo fazer a marcação. Então, vamos para os exemplos?
Ó, aqui, por exemplo, vocês sabem que o que a gente aprendeu nos módulos passados sobre movimento topo fundo, tempo limpo, a gente precisa já estar com tudo isso pronto na tela para construir a nossa marcação de linhas. Isso porque, se você não fizer isso, se você não estiver no tempo limpo, você vai estar fazendo uma marcação incorreta de linha, tá? Então, é muito eficiente você ter tudo isso pronto, precisa ter, senão a marcação fica errada. Então, vamos lá, na prática. Como eu ensinei para vocês, o início da marcação, aqui a gente está numa queda, o início da marcação é aqui, lá na nossa máxima, ó. Olha a nossa máxima ali, é a nossa marcação. Então, só para ficar mais ilustrativo aqui, eu vou desenhar em cima do movimento. A gente tem, ó, deixa eu desenhar de amarelinho. A gente tem esse movimento de queda, ó, ele foi caindo, olha só. E aí depois ele fez essa retração maior aqui, ó. E aí ele foi de novo caindo, caindo, caindo. Então, se vocês visualizarem, a gente tem vários fundinhos intermediários, ó. Topinhos, perdão, intermediários, ó. E foi bom que a gente trabalhou a alta, né? Agora a gente vai trabalhar a queda. Assim como na alta a gente trabalha topos, fundos, aqui a gente vai trabalhar topos, certo? Porque quando ele cai, né, ele vai fazendo, né, esses topinhos, ó. Então a gente trabalha eles. E a gente tem que pegar, assim como a gente pegou o fundo mais à direita lá para trabalhar em linha de tendência, a gente aqui vai pegar o topo mais à direita, certo? E se eu pergunto para vocês qual é o topo mais à direita aqui, vocês vão falar para mim, esses aqui, ó. Mas na hora de eu marcar a linha de tendência, vocês vão ver que quando eu pego a linha de tendência ali em cima e marco no nosso primeiro ponto, que é lá no início, né, certo? Nosso início é lá em cima, na nossa máxima, nosso primeiro toque. O segundo toque, eu preciso escolher o topo mais à direita. E eu não consigo estar marcando nesses aqui, ó, nesse, porque senão eu tô cortando toda a informação lá de cima. E eu preciso tentar evitar isso. Então, ó, o meu topo mais à direita vai ser esse aqui, certo? Que é o início daquele movimento lá de queda. Só que eu só consigo marcar ali se o movimento for o quê? A andada for o quê? Proporcional. Qual andada? Aqui é o nosso segundo toque e aqui é o nosso primeiro toque. Eu analiso o tamanho da andada do primeiro toque. Primeiro sempre vejo a andada, só se ela não seguir o critério que eu vou lá pro tamanho do espaço, tá? O tamanho do espaço ele fica por último, a gente primeiro analisa a andada. Se pela andada já respeitar, ótimo. Você não precisa seguir para analisar o espaço do movimento. Você só vai para o espaço do movimento se você vê que a andada não foi proporcional e você vê se por um acaso o espaço tá. Então, sempre analise a andada. Foque em analisar a andada, proporção das andadas. Então, essa andada aqui, ó, é desse tamanho. A andada gerada pelo primeiro toque, antes dele fazer a retração que levou o segundo, é aquela ali. Agora, a andada gerada pelo segundo toque, olha. É proporcional, gente? Sim. Ele não só é proporcional, como é até maior. Então, quando seria o caso de não ser proporcional? Se ele fosse muito pequenininho assim, ó. Esse azulzinho não é proporcional ao primeiro. É muito menor, né? Ele não segue na mesma linha ali, não é de um tamanho semelhante. E aí, se acontecesse isso, do tamanho da andada do segundo toque ser assim, pequenininha, eu precisaria estar medindo, ó, os espaços, né? E aqui, se eu tivesse também um outro toque para pensar no espaço, né? Porque eu não consigo estar pensando no espaço se ele ainda não retornou, ó, se ele ainda não fez isso. Eu só vou conseguir pensar no tamanho do espaço se o preço já estiver vindo aqui para fazer o terceiro toque, ou até feito um rompimento. Então, enquanto ele não fez isso, eu também não consigo estudar esse espaço, tá? Então, quando a gente estuda o espaço, é só para no caso do preço já estar tocando ali, né? Então, o preço fez isso e já está indo tocar lá, então olha só. Aí você mediria que o espaço, nossa, é proporcional. A andada não é, mas o espaço é, né? Então, aqui, ó, nesse exemplo, essa andada gerada pelo primeiro toque de amarela, aqui, ó, a andada amarela, não é proporcional à andada azul, porque, né, olha só, foi bem menor. E aí a gente analisa os espaços e vê que os espaços, ó, aqui, ó, os dois, ó, eles são sim proporcionais. E aí estaria válido essa linha de qualquer forma por esse motivo. Mas para isso, a gente tem que ter esse toque aqui, ó, ou muito pertinho de fazer, ou já tendo feito, certo? E você só consegue analisar
com relação aos espaços, se isso aqui estiver perto de acontecer, muito pertinho, ou se já tiver acontecido esse toque, esse terceiro toque. Enquanto isso não acontece, infelizmente, a gente não consegue estar considerando isso aqui como proporcional, porque a gente não consegue estar analisando a andada, porque não teve terceiro toque, certo? Esse daqui, gente, é um exemplo que eu acabei de dar, se o tamanho da andada do segundo fosse desse tamanho. Mas não, no nosso caso aqui, a andada é totalmente proporcional. A andada gerada pelo primeiro toque é totalmente proporcional à andada gerada pelo segundo toque. E a gente consegue, sim, estar fazendo essa marcação de linha. Então é isso, gente. É sobre marcação de linha. Essa é a nossa linha base, a base da estrutura do leque. Então é isso, até a próxima.